Mais uma vez, boa noite a todos, graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos nessa segunda noite de conferência. Ontem eu expliquei um pouco sobre os objetivos do projeto Dort Brasil, com as conferências sobre os 400 anos do Sínodo de Dort. Hoje eu quero aproveitar e explicar um pouco sobre essa edição especial dos cânones de Dort. De fato, já existem versões em português. Na Bíblia de Genebra tem uma edição dos cânones de Dort, tem as 3 formas de unidade publicada pelo CLIRI. E por que então temos mais uma edição em português se já temos então? Temos razões que tornam essa edição realmente especial. Primeiro, porque a gente teve a oportunidade de receber auxílio, além do trabalho do pastor Abrão, o Dr. Sineman, que é um dos grandes nomes na pesquisa sobre o Sínodo de Dort. Tem uma grande obra que está sendo publicada em 12 volumes, a Acta et Documenta, que reúne todo o acervo de documentos históricos, tanto do lado remonstrante quanto do lado dos contra-remonstrantes, e ele nos auxiliou também nesse processo, e a gente pôde usar tanto a versão holandesa como latina dos cânones de Dort para fazer correções no texto que a gente já tem em português, porque tem algumas falhas no texto em português, e a gente então pôde melhorar essa tradução nessa edição especial. Ela é comemorativa, então, porque lembra os 400 anos do Sínodo, isso também torna ela especial. Ela é especial também porque nós fizemos algumas alterações aqui bem importantes. Primeiro, o nome Dort, eu quero agradecer mais uma vez o pastor Tocachique, que ele parece que está gostando da nova grafia e está usando o Dzinho no Dort, porque a gente conhece a palavra Dort só com D-O-R-T, né? Como ficou popularizado em português, porque nós herdamos pelo caminho dos ingleses e chegou até o Brasil por meio da América, então a forma inglesa Dort, D-O-R-T. Mas Dort é a abreviação do nome da cidade onde o sínodo aconteceu, Dordrecht. Então os holandeses conhecem as duas formas, Dordrecht com D e o Dort sem o D, mas nós decidimos adotar a forma com um D, não só porque achamos que é mais bonito, embora eu acho que é, mas porque se você pesquisar a palavra Dort no Google, você vai achar muita coisa relacionada com aquele distúrbio, aquela lesão que tem a ver com, né? Então você está pesquisando sobre o sínodo e aparece lá sobre a doença. Então a pesquisa com essa forma ajuda para que o conteúdo pesquisado realmente esteja diretamente relacionado com o Sínodo de Dort. O pastor Abrão já mencionou ontem, nós não adotamos o termo os 5 artigos de fé contra os arminianos, pelo motivo que o pastor ontem explicou, porque há uma diferença entre Armínio e os alunos deles que apresentaram a remonstrância, o protesto ao governo holandês. E mais importante de todas as mudanças, é que em português, na versão em português, nós temos, dentro dos cânones de Dort, uma referência aos erros dos remonstrantes ou arminianos, erros. Mas a palavra erro, de fato, não ajuda a compreender o que de fato aconteceu no Sínodo de Dort. Porque a palavra erro, ela tem um peso um pouco menor. O erro é alguma coisa que pode ser corrigido, mas isso não era o caso dos remonstrantes, porque eles estavam bem firmes em suas posições. Eles não estavam, o pastor até leu aqui sobre, acho que na conversa ontem à noite lá, sobre a declaração contra ele, que o sínodo no final condenou os arminianos que estavam ali, porque eles não quiseram se demover de suas posições. Então eles tinham posições bem firmes, bem convictas, não eram erros passivos de mudança. E o sínodo usou uma palavrinha especial do Olen, no holandês, mais precisamente a heresia do que o erro, como nós temos em português. Então nós adotamos essa versão com essa palavra heresia. Então os cânones falam sobre a heresia dos remonstrantes e não meramente os erros dos remonstrantes. E na introdução há uma boa explicação, dando várias razões
porque nós escolhemos então a palavra heresia e não a palavra erros. Isso não significa que não possa haver diálogo com aqueles que hoje são os modernos herdeiros da posição remonstrante, mas de fato indica que não pode haver comunhão com eles, porque tratando-se de heresias não tem como você comungar com aqueles que realmente no passado perturbaram a igreja de Jesus Cristo com esses ensinos e que ainda hoje continuam desviando pessoas do caminho da verdade com um ensino que desmerece a obra soberana de Deus na salvação de pecadores e exalta pecadores que nada têm a oferecer a Deus. Então depois eu pedi para o pastor no intervalo distribuir umas senhas, porque a gente quer aproveitar e quer presentear vocês com alguns exemplares desses cânones de Dort. Tem alguns livros ali, quem depois quiser dar uma olhada, já que não pôde a livraria estar presente, eu peço perdão por isso. São alguns livros que eu e o pastor Abrão estamos trabalhando na edição deles. Um tem a ver com o ofício de presbítero, o outro tem a ver com a gente publicou ano passado em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. Feliz por ser reformado, nós somos reformados e devemos ser felizes por isso, e as razões para isso tem naquele pequeno livro. Depois o branco ali, a gente ouviu alguém comentando também sobre a oração dominical, a oração do Senhor, aquele livrinho branco, o Senhor ensina-nos a orar, é um trabalho de 25 anos de ministério pastoral do pastor Abrão, que está reunido nesse livro, explicando sobre as 6 petições da oração dominical. E um comentário pastoral de Jó, do livro de Jó, Jó, o rico. Espero que aqueles que se esforçaram para estar aqui pela segunda noite e aqueles que estão aqui pela primeira vez possam se aproveitar dessas palestras. O pastor Everton, em primeiro lugar, vai administrar uma palestra continuando e falando agora sobre a controvérsia entre armínios e romários, é isso? As controvérsias de armínios. Então a gente vai ouvir sobre esse tema agora, depois o pastor Abrão na segunda parte vem com com a segunda palestra. Eu tinha preparado, mas acabei não passando para a pessoa responsável, umas imagenzinhas da maquete. O pastor Abrão falou ontem aqui, nós fizemos uma maquete do prédio do Sino de Dort, e também tem uma moeda de ouro que foi entregue como lembrança do sínodo para os delegados estrangeiros. E nós, na última viagem que o pastor fez à Holanda, ele trouxe uma réplica dessa moeda. Então, se você, no nosso canal no YouTube, tem lá os vídeos que apresentam tanto a maquete quanto também essa moeda, para quem quiser se inteirar um pouco mais sobre esses elementos do sínodo. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir o auxílio do nosso Deus em favor do primeiro palestrante dessa noite. Senhor Deus, mais uma vez nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de nos unirmos com os nossos irmãos no passado, não meramente por meio de um documento antigo, mas por meio da fé, a fé que confessamos, unida à fé que os nossos irmãos do passado confessaram e que se une à fé da Igreja de Jesus Cristo em todos os tempos, porque confessamos a mesma verdade acerca de Deus, acerca dos pecadores e da obra de salvação. Por isso, Senhor, nos alegramos pelo privilégio que temos de compartilhar um pouco sobre o conhecimento da história desta fé que confessamos, como ela se materializou no passado por meio desse documento que é preservado até os nossos dias, e como essa fé se manifesta em nossas vidas do mesmo modo que tem se manifestado nos crentes no Senhor Jesus Cristo ao longo da história. Te rogamos que o pastor Everton Tocachique, que vai administrar essa palestra, possa trazer mais clareza sobre as controvérsias relacionadas com Jacobus Arminius, o homem que, sendo um pastor das igrejas reformadas, estava envolvido com desvios doutrinários daquilo que a igreja de Jesus Cristo confessava. Esclarece-nos, possa dar bom entendimento para a todos que aqui estão e também para o nosso amado irmão que vai transmitir esta palestra. Nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Boa noite novamente, irmãos. Antes de começar a expor história, que a minha segunda palestra hoje é continuidade da palestra de ontem. Eu vou honrar um conselho da minha esposa. Ela falou assim: olha, você vai dar aula de história e você vai soltar um monte de informação lá, de data, local, pessoas, acontecimentos, mas não esqueça de abordar o aspecto prático. Você vai estar falando para a igreja, né? Não é uma sala acadêmica onde as pessoas estão lá apenas querendo informações, elas querem saber como que isso afeta a vida delas. Então eu vou honrar minha esposa e começar com essa parte pastoral, prática e não tão acadêmica, que é dizer para vocês por que estudar mais esse assunto, tanto as informações que o pastor Abraham trouxe ontem, e as que ele ainda trará hoje, como as que eu trouxe ontem e ainda estarei iniciando agora. É importante nós sabermos esse assunto. Bom, primeiro por questão de forma negativa, e depois falando de aspecto positivo. De forma negativa, nós sabemos o que nós não cremos, né? O que nós não cremos e por que nós não cremos. Nós não cremos que o homem tenha um poder natural, ainda presente pós-queda, chamado livre-arbítrio, um poder que é capaz de resistir ao Deus soberano, que é capaz de cooperar ou de se preparar para receber a graça de Deus, de poder vencer essa graça resistindo e frustrando o propósito de Deus. Nós cremos num Deus que é soberano, num Deus que é gracioso, num Deus que de forma onipotente, lidando com homens mortos nos seus delitos e pecados de forma imerecida, porque em nós nada, não habita bem algum, mas Deus, por causa da sua livre, soberana graça, decidiu alcançar-nos com seu amor, com a sua redenção, enviando Cristo Jesus para morrer em nosso lugar e manifestar o seu amor em nosso favor. Então, a graça, nós cremos nisso. Nós não somos arminianos, os arminianos, os semipelagianos, conforme também é chamado a doutrina que crê que a salvação depende do homem ou da cooperação do homem ou de algo virtuoso que haja ou esteja presente no homem. Então nós não cremos nessas coisas. Nós cremos num Deus que é perfeito e num Deus que, sendo perfeito, Ele decide salvar pecadores merecedores da sua ira, e não vendo nada em nós, fazendo com que sua salvação seja pela graça somente, não por obras, para que ninguém se glorie. Ele então envia salvação a nosso favor. O arminianismo, ele nega parcialmente o evangelho, mas a parcialidade do que ele nega o evangelho, ele chega a negar aquilo que é importante ou essencial no evangelho, que é a suficiência de Cristo e a suficiência da graça de Cristo em salvar-nos. Então isso é um perigo, e os nossos irmãos, o Sino de Dort, eles entenderam a gravidade da heresia que estava a ameaçar o evangelho, a pregação do evangelho, e como que aquele ensino, que não era um problema localizado na Holanda, parte da minha argumentação vou mostrar isso aqui, mas era um ensino que antecedia o próprio Arminius, que também já se encontrava sendo ensinado uma forma de semipelagianismo também em outros rincões da Europa, e por isso que delegados, convidados de outros países, de outros lugares onde a reforma já havia alcançado, mesmo a Inglaterra, em que a reforma era via média, né? Conforme até hoje é chamado isso de o meio caminho, né? Meio caminho, porque os anglicanos, eles dizem que eles conseguiram unir o melhor dos protestantes do melhor dos católicos. Então eles não são nem protestantes por completo e também não são católicos romanos por completo, porque eles seguiram a via média, ou seja, um caminho do meio, né? Mas mesmo eles, naquele momento, também foram convidados, porque também lá na Inglaterra o semipelagianismo, ou uma forma de semipelagianismo, também estava afetando as igrejas protestantes inglesas. Um outro aspecto de importância lembrarmos é o modo como nós evangelizamos, né? Infelizmente é uma acusação comum
dos arminianos em dizer que os calvinistas não evangelizam por causa da doutrina da predestinação. E é o contrário. Nós evangelizamos porque cremos que Deus nos garante que haverá conversões, né? Então nós temos de fato uma motivação muito grande de um Deus que exige de nós que abramos a boca e compartilhemos e testemunhemos e proclamemos o Evangelho, na certeza de que os resultados são dados por Deus e não por nós, não pela nossa habilidade, virtude, destreza, inteligência, capacidade acadêmica, capacidade de persuasão ou qualquer outro motivo humano, mas porque Deus, somente Deus, e por causa de Deus, e por meio da obra de Deus, Deus garante os resultados para si mesmo, então, e para a glória dele. Então por isso nós evangelizamos. Então não há nada na doutrina arminiana que deveria ser motivo de admiração por nós. Eu sei que recentemente nos últimos 3 anos, alguém disse que nós devemos sermos calvinistas na nossa doutrina e arminianos na nossa evangelização. Não sei se alguém já ouviu essa besteira, né? Se você já ouviu essa besteira, ignore. Você não precisa ter uma cozinha muito boa e servir uma comida ruim ou lixo, né, para as pessoas comerem. Pelo contrário, o Evangelho, na sua pureza, na sua integridade, ele é suficiente, ele é necessário, ou melhor, ele é suficiente para as necessidades da nossa alma. Então nós não precisamos negociar, mudar, macular, distorcer o Evangelho, a doutrina da soberania de Deus, para pregar o Evangelho. Então eu quero começar então com esses aspectos práticos. Por que é importante nós entendermos o calvinismo, entendermos a ameaça do arminianismo? Hoje nós vivemos um tempo em que a maioria das igrejas evangélicas são infelizmente arminianas, infelizmente. Só uma informação, até o século XVIII, até meados do século XVIII, a maioria das igrejas evangélicas eram calvinistas. Os anglicanos, os presbiterianos, os batistas, até entre os metodistas, pelo viés de George Whitefield, eles eram calvinistas. Havia apenas um grupo minoritário de batistas gerais, que passaram a se chamar de Free Will Baptist Church, ou Igrejas Batistas do Livre-Arbítrio, e um grupo de metodistas, que através de Wesley, dos irmãos Wesley, John e Charles Wesley, eram arminianos. Os demais protestantes, até meados do século XVIII, todos eram calvinistas. Alguns até calvinistas demais, mas eram calvinistas. Com o segundo grande avivamento norte-americano, a mesa virou. Depois de Charles Finney e dos métodos e medidas de Charles Finney, curiosamente, esse exige um outro estudo, outra palestra, o arminianismo tornou-se predominante. Final do século XVIII, durante o período do século XIX e durante a implantação de igrejas no mundo. E você já tem uma virada, né? Mas esse é um assunto para um outro momento. Vamos agora começar de fato nossa palestra. Lembrando que eu falei ontem que os historiadores em relação a armínios têm trabalhado 2 vias de interpretação. Você tem uma via que diz que Armínios, ele embora teve uma boa formação acadêmica em Genebra, em Zurique, em Basel, em Basileia, ele era, na verdade, um mantenedor de uma tradição religiosa cristã, não necessariamente protestante, mas cristã, e essa tradição ela era, pode-se dizer, semi-pelagiana, né? Então a tradição religiosa na Holanda, influenciada também pelo humanismo, pelos irmãos da vida em comum e etc., fazia com que o calvinismo que estava sendo implantado e num processo de reforma da igreja cristã da Holanda, ele seria visto como um intruso. Então, na verdade, o calvinismo era um intruso, era algo que era estranho à tradição e à religião.
e que Arminius, embora ele houvesse sido treinado, ensinado, ele não estaria negando em nenhum momento. Ele sempre creu. Na melhor das hipóteses, o que ele fez foi refinar esse semi-pelagianismo. Ele deu uma melhorada nas suas convicções, mas ele continuou sendo fiel à tradição. Então não houve desonestidade nele, porque ele nunca deixou de ser o que ele cria desde sempre, na sua tradição holandesa. Ele nunca havia se tornado calvinista. Você encontra inclusive Stephen Gunther dizendo que ele não há nenhuma prova de que ele tenha feito um juramento de subscrição à Confissão Belga e ao Catecismo de Heidelberg, mas isso não ajuda muito. Gunther diz isso. Então eles não encontraram. Ok, mas o grande detalhe é que você tem o próprio Arminius dizendo que ele nunca ensinou nada contrário a esses padrões. Então, quer dizer, ele afirma, para poder fugir de qualquer processo e acusação e de qualquer problema judicial, de cassação ou qualquer coisa assim, ele diz que ele nunca negou ou ensinou ou escreveu algo contrário ao Catecismo de Heidelberg e à Confissão Belga. Mas esses são pontos que nós podemos lembrar. Bom, essa é uma linha de interpretação. A outra linha de interpretação é o que tradicionalmente os reformados têm, como tem sido contada a história desde o Sino de Dort, que de fato Arminius, ele, embora tenha sido primeiramente tutoriado, passado pela tutela de um sacerdote católico, de um homem que era católico na sua religião, na sua erudição, na sua piedade, que ele estudou no seu primeiro momento numa escola, estudo formal, escolarizado. Porque no primeiro momento ele estudou homeschooling, educação doméstica. Depois ele é matriculado na véspera da morte de Emílius. Ele é matriculado na escola de São Jerônimo, que era uma escola dos irmãos da vida em comum. E ele então também estuda na escola católica. Só na sua adolescência e juventude é que ele agora então é adotado. Ele é então apadrinhado, não adotado, mas apadrinhado por um parente de sua mãe, e que encaminha ele para estudar em universidades e escolas protestantes, mais especificamente calvinistas, inclusive estudando em 2 momentos diferentes na Academia de Genebra. Ele volta com esse excelente currículo e 2 anos depois é ordenado pastor da igreja de Amsterdã. 6 meses depois que ele se torna pastor da igreja de Amsterdã, ele começa a fazer uma exposição de Romanos 7 ao capítulo 9, e na exposição desses 3 capítulos, 7, 8 e 9 de Romanos, ele demonstra uma descontinuidade do calvinismo, contrariando, e Petrus Plancius denuncia ele, dizendo, no consistório da igreja de Amsterdã, denuncia ele dizendo: ele está ensinando semi-pelagianismo, ele está ensinando perfeccionismo, ou seja, que o homem não peca, e ele está ensinando heresias estranhas, aquilo que nós cremos a partir da Confissão Belga e do Catecismo de Heidelberg. E aí começam as controvérsias públicas com Arminius. Bom, então vamos ponderar algumas coisas que eu acho que são interessantes em termos de dados históricos quanto à interpretação de Arminius. Curiosamente, você tem alguns historiadores, e 2 pelo menos de grande peso como historiadores. Um historiador inglês chamado Hugh Trevor Hopper. Ele é um historiador inglês, professor na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e ele escreveu um livro, pelo menos 2 livros, mas um deles está em português, chama A Crise do Século XVII, Religião, a Reforma e a Mudança Social, pela editora Top Books. Esse livro está em português, é um calhamação assim. Nesse livro, curiosamente, o Hugo Trevor Hopper, ele diz o seguinte, a respeito de Arminius: o arminianismo não é uma heresia calvinista. Interessante, olha como é que esse cara, ele faz a leitura de Arminius e dos arminianos. Ele diz assim: o arminianismo não é uma heresia calvinista, inerentemente nada tem a ver com o calvinismo, só acidentalmente tem relação com Arminius.
Seu surgimento, aparentemente a partir do calvinismo na Holanda, Suíça, Escócia, bem como seu aparecimento como movimento na igreja anglicana, em oposição ao calvinismo do clero elisabetano, Elizabeth, filha de Henrique VIII, são de fato apenas a afirmação de independência em relação a uma tradição anterior que temporariamente se misturara com o calvinismo. O que Hugh Trevor Hopper está dizendo? O que ele chama de arminianismo, ele está se referindo na verdade a um semi-pelagianismo que antecede Armínios. E ele diz, olha, embora chamam isso de arminianismo, mas na verdade isso já existia antes de Armínios, antes de Calvino, antes de qualquer outra coisa. Então ele fala de uma tradição que antecede ao próprio Armínios. De fato, isso vai fazer sentido, vamos argumentar. Um outro historiador chamado Winston Walker, a História da Igreja Cristã, continua sendo publicado em português, edição revisada, inclusive revisada pelos alunos de Walker, pela editora Haste, em português. E Walker diz o seguinte, que Armínios, ele segue uma tradição independente, ou autóctone, dizendo assim, olha, é o seguinte, o que Armínios fez, ele não inventou uma nova teologia, ele não estava negando o que ele cria, ele estava apenas dando uma continuidade a uma tradição religiosa que antevia. Permita-me ler o que Walker diz. Ele diz assim, é muito melhor vê-lo Armínio, como encontrando-se na tradição dos reformadores protestantes holandeses autóctones, que pouco ou nada deviam ao calvinismo genebrino. Tais reformadores eram a favor de uma igreja inclusiva, que não insistisse sobre definições credais precisas, nem se preocupasse com uma teologia especulativa, chamada teologia escolástica, e que buscasse o magistrado cristão para orientação em todos os aspectos da vida eclesiástica. Entre estes reformadores holandeses mais antigos e não dogmáticos, que foram nutridos por uma piedade bíblica, visando uma religião purificada, estava Dirk Coornhert, e Gaspar Colliais. Bom, ele vai apontar nessa direção. Então ele vai dizer, olha, existia uma tradição anterior, e que Armínio segue ela, mas que era uma tradição protestante holandesa. O grande detalhe era que Dirk Coornhert não era protestante, ele era católico, morreu católico. Gaspar Colliais também não era protestante, era católico e morreu católico. Então nós temos aqui a tese de Carl Banks, lembra que eu citei ontem, que é considerado ainda um dos maiores e melhores historiadores de Armínios. Essa é a tese de Carl Banks, sendo defendida também por um grande historiador chamado Winston Walker, e que é furada. Então a tese não se sustenta. Calma que daqui a pouco vamos ver. Recentemente, inclusive até o pastor colocou a foto dele, do Roger Olsen. Roger Olsen, ele vai seguir a mesma linha do Walker, do Trevor Hopper. Ele vai dizer o seguinte, que Armínios foi mal interpretado, que distorceram e caluniaram Armínios, e que de fato ele nunca agiu com má fé ou de forma desonesta, mas que ele seguiu uma tradição e ele foi fiel a essa tradição que também antecedeu, seguindo a mesma tese do Carl Banks. Bom, permita-me fazer algumas considerações. Então, em primeiro lugar, não é possível concordar com a ideia de que Armínios era um reformador independente ou autônomo, que ele seguia uma tradição protestante autônoma antes do calvinismo ou do luteranismo chegar na Holanda. Isso não se sustenta, por uma questão muito simples, e também nem concordar que na Holanda existia já um tipo de protestantismo amorfo, não confessional. Então, historicamente isso não se sustenta, Você pode dizer no mesmo, bom, existiam os anabatistas, mas mesmo os anabatistas, eles eram confessionais, não na mesma medida que os calvinistas, os luteranos, mas por exemplo, eles têm suas confissões, eles têm seus documentos doutrinários.
Observe bem o que o W. Stephen Gunther diz aqui. Ele diz assim: uma vez, em conexão com Armínio, é o caso de que, perdão, deixa eu voltar um pouquinho antes. Johannes Halius, que chegou em 1581 em Amsterdã, parece ter sido o único ministro de Amsterdã cuja assinatura da Confissão Belga seja confirmada pelo Protocollen, ou seja, pelo livro de assinaturas de subscrição. Em conexão com Armínios, é o caso de que isso jamais foi uma prática estrita, ou foi o caso de esquecimento da parte deles. Então eles dizem, olha, ou não era algo obrigatório, ou eles esqueceram de exigir que Armínios assinasse o Protocollen. É o que está falando aqui, né? Bom, ou foi o caso de que, nas palavras de Carl Bengs, que é o historiador, o biógrafo de Armínios, diz assim: a prática havia evidentemente sido abandonada em Amsterdã. Essa é a interpretação que Bengs diz. Ele diz que Amsterdã havia abandonado a prática de subscrição em Amsterdã, no consistório. Uma vez que as minutas ou as atas, do consistório, geralmente muito detalhadas em seus registros, apontam que nem os ministros, nem os diáconos, nem os presbíteros levantaram a questão da subscrição de Armínios à confissão, talvez a conclusão mais razoável seja de que o espírito, a palavra holandesa aqui, Rechtslicht, não sei como que significa isso, tipificava o consistório. Isso não quer dizer que eles não tinham a confissão belga em alta estima, mas antes que estavam confiantes de que o exame que fizeram de Armínio e a experiência dos mesmos ao ouvir Armínio pregar vários meses, havia adequadamente revelado claro o ensino do Evangelho. Então, o que Stephen Gunther diz é que não acharam, ou não acharam porque de fato o consistório não exigiu, ou, segundo Bengs, que essa prática havia sido abandonada, ou que de fato Armínios não assinou, não subscreveu submissão, concordando à confissão belga e ao catecismo de Heidelberg. Por que essa tese é defendida tanto por Gunther quanto por Bengs? Porque eles estão dizendo, se alguém quiser acusar Armínio de ter sido desonesto em negar o seu voto de ordenação, isso não pode ser provado, porque não pode ser provado que ele subscreveu. Entenderam, né? Então você vê como que... E aí dizendo, por que ele não teve que subscrever? Aí a tese que eles vão desenvolver, porque naquele momento Amsterdã havia adotado uma postura de uma tradição, seguindo a tradição anterior, de que aquela religião calvinista que era intrusa, não era obrigatória, não era estrita, e nenhum oficial, presbítero, diácono ou ministro da palavra era obrigado a subscrever aqueles documentos. Então, esse é o ponto. Mas o detalhe é que Armínios não era um livre pensador, não era um reformador independente, e nem possuía liberdade confessional, ou seja, liberdade para não subscrever, ou liberdade para adotar o que ele queria ou não nos documentos. Primeiro, nós precisamos lembrar que ele estudou, ele foi formado, ele foi avaliado, e ele foi ordenado numa igreja que já havia se declarado reformada, e o Estado já havia reconhecido como sendo a nova religião dos Países Baixos. Então não era uma igreja livre, não era uma igreja aconfessional, não era uma igreja, usando a linguagem moderna, evangelical. Pelo contrário, era uma igreja que havia já declarado. Alguns presbitérios, algumas classes, como eram chamadas, já haviam inclusive feito formulações credais, ou seja, cada presbitério poderia inclusive formular uma declaração de subscrição, em que o ministro ou oficial, no momento da ordenação, ele deveria ler e, por escrito, literalmente, subscrever aquele documento como parte do processo de ordenação. Então essa é a primeira observação. Armínios não era um reformador independente.
Ele não era alguém que estava surgindo, como surgiu Zwinglio lá em Zurique, né? Inclusive o próprio Ulrich Zwinglio, ele alega que, num comentário que ele faz às 67 conclusões, né, ele diz que ele surgiu sozinho. Ele era um reformador que surgiu sozinho, ele não foi cria de Lutero, né? E nem de nenhum outro, Martin Schemps ou Martin Bucer ou assim por diante, mas ele surgiu apenas estudando as Escrituras. Mas esse é um assunto para um outro momento. Segunda observação em relação a Arminius: os reformadores autônomos, alguns que se chamavam naquele momento de reformadores autônomos, em geral não promoveram uma reforma teológica, mas sim reformar apenas as questões morais e educacionais. Por exemplo, Erasmo de Roterdã, ele se apresentou como reformador, né? Mas o sentido como ele usava a palavra reformador, embora depois ele abandone o uso dessa palavra para si, para que ele não fosse confundido com os calvinistas nem com os luteranos, é que ele era um reformador e estava no movimento de reforma moral e educacional da Igreja Católica Romana. Então nada tinha a ver com discordâncias teológicas. Tanto é que Erasmo de Roterdã, embora desenvolveu amizade durante um período com Lutero, depois ele rompe com Lutero por causa da essência do movimento humanista secular, que era a doutrina do livre-arbítrio. Quando ele escreve inclusive um livro chamado Diatribe Libero Arbitrio Sibi Colatio, e aí ele rompe com Lutero, e Lutero, respondendo a esse livretinho, que inclusive já está traduzido em português e publicado pela editora Reflexões, né? Lutero escreve a sua maior obra apologética teológica, chamado De Servo Arbitrio, ou da vontade cativa, da vontade escrava, né? E ele responde Erasmo, e a partir dali os dois se tornam inimigos teológicos. Eu tenho traduzido algumas cartas de Lutero, inclusive ele tem cerca de, já traduziram cerca de umas quase 10 cartas que Lutero escreve para Erasmo. E é interessante como que os dois inicialmente desenvolvem uma relação muito fraterna, e depois Lutero começa a criticar o Novo Testamento traduzido por Erasmo, e a partir dessas críticas parece que os dois começam a se afastar, mas quando a questão se torna teológica, os dois se tornam inimigos. Então sim, Erasmo de Roterdã era um reformador independente, mas os reformadores independentes, que em geral eram humanistas seculares, não eram humanistas religiosos, só lembrando que, por exemplo, Lutero, Zwinglio, o próprio Calvino eram humanistas, mas eles não eram humanistas seculares, eram humanistas cristãos, tá? Essa é a grande diferença. Então quando você vai hoje numa faculdade, numa universidade, alguns professores falam assim: eu sou humanista, mas na verdade o que ele está dizendo, ele é um humanista secularizado, anticristão. Em geral a ideia é mais ou menos essa, que é um movimento que tem início com Erasmo de Roterdã. Esses humanistas, esses reformadores, eles tinham preocupação em reformar apenas a moralidade, a ética e a questão educacional. O movimento de contra-reforma, de fato, fez muito em favor disso, dentro da Igreja Católica Romana, tá? Embora também não foi o ideal para eles. Terceiro, não se pode ignorar a crise transicional de calvinista para semipelagiano, enquanto os teólogos semipelagianos holandeses nunca se tornaram calvinistas. E aqui um ponto: Arminius, ele de fato, ele não era, nós não podemos concordar com a tese de que ele sempre foi semipelagiano, né? É possível sim, nós cremos que ele de fato creu no calvinismo durante algum período. Muito possivelmente ele nunca se tornou um supralapsariano, porque boa parte das suas críticas sempre foram voltadas ao calvinismo mais alto, que na minha opinião é mais coerente, tá? Só revelando, eu sou supralapsariano, tá? Assustar o pastor Abraham. E o calvinismo mais coerente. E você tem, mas o detalhe é que o ataque dele não era só sobre, embora todos os seus escritos são voltados contra o supralapsarianismo, tanto de William Perkins, Francisco Júnior, né, Teodoro Beza,
Gomarus, mas ele também tinha a mesma animosidade pelo infralapsarianismo. Aí, por favor, depois, amanhã, na aula de escola dominical, passar a tarefa para o pastor Lúcio explicar o assunto, já que está livre, né? Palestra amanhã de escola dominical, já que não dá tempo para a gente fazer isso agora, né, pastor? E você tem então ele dizendo, mas o grande detalhe é que essa crise, aí eu estou partindo do pressuposto de que ele era calvinista, de fato, ele teve uma primeira formação semipelagiana, ele teve um treinamento teológico acadêmico calvinista, ele abraçou a fé calvinista, foi ordenado como um pastor reformado calvinista. Nas suas defesas, num livro, num tratado que é conhecido, o tratado de defesa dele, chamado de Declarações de Sentimentos, ele diz concordar e nunca ter negado o conteúdo doutrinário do Catecismo de Heidelberg e da Confissão Belga, que é calvinista. Mas você percebe que os escritos dele vão andar em direção do semipelagianismo, modificado, mas um semipelagianismo. Então, ao contrário dos reformados, né? Lembra que ontem eu falei que quando os Estados Gerais decidiram que a religião estatal seria a igreja reformada, isso foi decidido por decreto. Então observe bem, você tinha um padre numa igreja que era uma igreja católica, com toda a parafernália de uma igreja católica, todos os santos, missa, convicção do padre, a convicção dos fiéis, e no próximo domingo nós somos uma igreja reformada, não mais uma igreja católica romana. Ninguém muda assim. Então óbvio que esses continuaram lutando e dentro da igreja reformada não mudaram o seu pensamento. Não é o caso de Armínios. Ele demonstra mudança, e aí não há como a gente avaliar a conveniência disso, e nem se houve sinceridade ou não, honestidade ou não, pelo menos nesse momento de primeira mudança para o calvinismo, mas pelo menos nós podemos desconfiar da sua honestidade quando ele diz que ele não mudou, enquanto de fato ele havia mudado. Então esse é um ponto. Quarto, nota-se que além da soteriologia do catolicismo romano, outras formas de semipelagianismo independentes, quer fossem grupos ou indivíduos, surgiam em diferentes regiões da Europa. Então, de fato, eu posso concordar com o Hugo Trevor Hopper em dizer que havia uma tradição antes de Armínio que era semipelagiana. Só que quando a gente fala de semipelagianismo, nós pensamos que o semipelagianismo é tudo a mesma coisa. Não é. Você tem, permita-me citar pelo menos 4 tipos de semipelagianismo diferentes, só no século XVI, final do século XV e século XVI. Você tem, por exemplo, o semipelagianismo de Luís de Molina, que já é um aperfeiçoamento do semipelagianismo medieval. Você tem um semipelagianismo tradicional, que vem desde o século VI, depois de Cristo, e que se estende até o século XV, que você tem aí pelo menos 11, né? 11 séculos de semipelagianismo sendo desenvolvido, que não dá para você também dizer que era a mesma coisa. Você nesse período tem franciscanos brigando com jesuítas e brigando com dominicanos, e todos os 3 grupos eram semipelagianos. Dos 3, o menos semipelagiano, os dominicanos, e um quarto grupo que não era semipelagiano, ou melhor, que não era pelo menos documentalmente semipelagiano, por causa dos escritos de Agostinho, mas que havia se tornado na prática, ou predominantemente semipelagiano, que era os agostinianos. Todavia no século XV, você tem um reavivamento do agostinianismo original, abandonando e rejeitando o semipelagianismo, e em direção maiormente a Agostinho. Por isso que você entende por que Lutero era agostiniano, Zwingli era agostiniano, e Calvino era influenciado
pelo agostinianismo. Isso não é coincidência, é a providência de Deus. Mas eram diferentes modalidades de semi-pelagianismo até o século XV. No século XV e século XVI, você tem Luís de Molina apresentando uma nova formulação do semi-pelagianismo na Europa, mais especificamente na Espanha. E esse semi-pelagianismo influencia todo o restante. Bom, e só no século XV e XVI. Você tem um segundo tipo de semi-pelagianismo pós-Lutero, com Philippe Melanchthon, entre os luteranos. Se você pegar a teologia de Lutero, ele é um determinista teísta. Ele crê em soberania, decreto de Deus, igual Calvino. Curioso, né? Você pega o livro dele, De Servo Arbítrio, ou da escravidão da vontade, ele vai fazer declarações que qualquer um de nós, como Calvino, vai dizer assim: concordo, é isso aqui mesmo. Só que quando ele morre, Philippe Melanchthon, que no final da vida de Lutero já havia passado por algumas mudanças, ele muda o seu conceito de ceia, tornando ela mais calvinista, mas ele infelizmente muda o seu conceito antropológico de pecado e queda e depravação, aproximando-se mais do semipelagianismo católico. Então, houve o conflito entre os discípulos de Calixto e os discípulos de Philippe Melanchthon, os filipistas. E esse conflito só foi resolvido com a fórmula concórdia, que é uma síntese dos dois pensamentos. Quando você conversa hoje com um luterano, eles são semipelagianos, embora eles não gostem de ser chamados de semipelagianos. Eles dizem que isso é um paradoxo, e não são vantilianos. Quem sabe do que eu estou falando, que entenda. E aí esses camaradas, eles vão dizer, embora eles rejeitem, e alguns deles têm ódio por Philippe Melanchthon, por considerarem ele como um traidor, mas na verdade eles herdaram a antropologia e a soteriologia de influência melanchtoniana. Então você tem um segundo tipo de semipelagianismo no século XVI, que não era nem católico, e você não pode, por uma questão de honestidade e de integridade histórica, chamar os nossos irmãos luteranos de arminianos, porque arminianismo é uma heresia que sai de dentro do calvinismo holandês. E aí um luterano vai dizer assim: eu não sou descendente de luterano, de calvinista holandês. Mas observe bem, a teologia deles atual é irmã gêmea da teologia de Arminius, nesse aspecto. Perceberam que, de fato, o semipelagianismo de um é independente do outro, mas eles nascem e bebem nas mesmas fontes lá atrás. Então nós vimos Molina, Melanchthon, e no Reino Unido, até ontem nós conversávamos sobre isso, pastor Abraham, no Reino Unido, 15 anos antes de Arminius apresentar as teses dele, 15 anos antes, então Arminius apresenta em 1603, 15 anos antes de Arminius, um teólogo francês que lecionava na Universidade de Cambridge, chamado Peter Barrow. Esse Peter Barrow, ele apresenta teses semi-pelagianas na Universidade de Cambridge, e detalhe, por que ele foi rejeitado? Por dois motivos. Porque Martin Bucer, que era determinista, que cria em soberania de Deus, lecionava em Cambridge. Thomas Cranmer, embora o arcebispo de Canterbury, ele era calvinista. E quando eles viram Peter Barrow ensinando semipelagianismo na Inglaterra, eles rejeitam ele. Ele é reprovado, ele é demitido, e ele é convidado a inclusive sair da Inglaterra, porque ele não era inglês, ele era francês. Então você tem formalmente um primeiro processo
contra o arminianismo na Inglaterra 15 anos antes de Arminius ensinar semi-pelagianismo nas suas discussões a partir de 1603. Só que um detalhe, agora vamos lá. Na própria Genebra de Calvino, então nós citamos um caso na Espanha, Luís de Molina, na Alemanha com os luteranos, Philippe Melanchthon, que foi o substituto e o braço direito de Lutero, na Inglaterra, onde posteriormente viria a acontecer a Assembleia de Westminster, né? E agora vamos citar um quarto caso que acontece aos pés de Calvino, na cidade de Genebra, inclusive em confronto com o próprio Calvino, traindo a confiança de Calvino. Um cara chamado Sebastian Castellio. Já ouviu falar dele? Se você quer saber um pouco mais, Sebastian Castellio, a editora Cultura Cristã publicou um livro chamado A Providência de Deus, de João Calvino. Esse livro, publicado em português, é o resultado de 2 tratados de Calvino, escritos em resposta às distorções e calúnias de Sebastian Castellio. Quem foi esse cara? Quem foi Sebastian Castellio? Bom, Sebastian Castellio foi um amigo de Calvino, que ele conheceu em 1540, no último ano dele, no penúltimo para o último ano dele, durante o exílio na cidade de Estrasburgo, no sul da Alemanha. Ele conheceu Castellio lá, fez amizade com Castellio. Castellio declarou concordar com as doutrinas de Calvino, passou inclusive a ensinar a predestinação de Calvino e a soberania de Deus conforme Calvino. Quando Calvino volta para Genebra, ele coloca, Calvino então nomeia ele para ser um dos seus auxiliares, e logo em seguida, quando Castellio começa então a tomar poder político, fluência e tornar-se um vulto em Genebra, ele escreve um livro chamado Harpago Civis Defensio ad autorem libri cui lus caluniae nebulonis, né? É latim. E nesse livro ele pega e chuta a doutrina de Calvino, defende semi-pelagianismo, acusa ser doutrina de demônios a doutrina de Calvino, e ele procura inclusive, aliando-se com os libertinos, que era a oposição de Calvino, e ele se torna um inimigo de Calvino. No prefácio, na introdução desse livro, chamado A Providência de Deus, de João Calvino, publicado pela Cultura Cristã, no prefácio, esse livro foi editado em inglês pelo Paul Helm. O Paul Helm, na introdução, ele diz o seguinte: para o surgimento dos remonstrantes na Igreja Reformada da Holanda, os conceitos de Castellio quanto à presciência divina e a relação de Deus com o mal, quanto à rejeição da doutrina das duas vontades e com a ideia da disposição permissiva, são também características centrais da teologia de Jacob Arminius. A pergunta é: Castellio influenciou Arminius? A resposta é sim. Como? Dick Cornhert traduziu, ou foi um dos tradutores, mas ele foi o editor das obras de Castellio, de Sebastian Castellio, para o holandês. Os 2 discípulos de Cornhert, que debateram com Arminius, usaram como manual de referência as obras de Castellio. E as ideias trocadas, o diálogo, correspondência, e muito provavelmente Arminius também teve acesso a essas obras, que já estavam em holandês, também influenciaram o pensamento de Arminius. Não entendi. As obras Perdão, não entendi. Aí tem que fazer um levantamento. Tem que ter um levantamento. O que a gente pode dizer é que Calvino, inclusive, ele escreve uma carta chamada Response an certain Hollandais.
em francês, dizendo uma resposta a alguns holandeses, quando ele descobre que a obra dele havia sido publicada em holandês, as obras de Sebastião Castello. Interessante. Então Calvino, preocupado com o que o pensamento de Castello poderia fazer em solo holandês, ele escreve uma carta para eles, questionando o estudo de Sebastião Castello entre eles. Bom, nosso tempo já está acabando, tem só 5 minutos, e eu vou então fechar com Gomarus. Arminius, ele é demitido do pastorado da igreja Amsterdã, e ele é convidado para ser professor de teologia sistemática na Universidade de Leiden, após a morte de um dos seus professores chamado Francis Junius. Depois de Arminius, foi contratado também Francis Gomarus. Ele começa a escrever e a lecionar, inclusive fazendo críticas aos ensinos de Junius. E alguns dos ex-alunos, curadores, conselheiros da universidade acham estranho as críticas que ele levantava contra Junius, que era um calvinista também supralapsariano, né? Quando Gomarus ele assume e ele convida Arminius para um debate, nesse debate um dos historiadores remonstrantes atuais, né, arminianos clássicos atuais, que são favoráveis de Arminius, eles dizem que Gomarus, quando foi para o debate com Arminius, ele foi muito desrespeitoso, né? Porque ele foi atacando e expondo o semipelagianismo de Armínio. O resultado é que a conversa não ficou boa, e ali de um debate acadêmico começou a travar-se numa inimizade pública entre dois homens de influência. O debate da sala de aula foi para os púlpitos, porque os alunos formados na Universidade de Leiden estavam sendo formados pastores, e alguns deles políticos e comerciantes e filhos de comerciantes. Então o debate de sala de aula começou a ir para o comércio, muitos dos estudantes eram filhos dos mercadores ou dos navegadores mendigos, que ainda eram apelidados dessa forma, e a coisa começou a ter peso. Wittenberg, ele apoia Arminius. Maurício de Nassau apoia Gomarus. A iminência de uma guerra civil, porque você tem um grupo político que de fato por direito tinha um exército e que apoiava os remonstrantes, Arminius e depois os remonstrantes. Você tem Maurício de Nassau que apoiava Gomarus e os calvinistas, os contra-remonstrantes. O que Maurício faz é desarmar o exército dos mendigos, né, dos navegantes mendigos, e convocar o sínodo de Dort e preparar todo o processo para que a coisa pudesse ser resolvida. Então, chegamos aí. Aí daí em diante, o pastor Abraham já falou ontem, e não sei se ele já vai abordar mais alguma coisa do assunto hoje. Mas essas foram as controvérsias em que Arminius se envolveu. Esse era a formação em que ele... Então dizer novamente, só fechando, que ele esteve ensinando uma forma de protestantismo antigo, ou de cristianismo, né, de uma tradição anterior ao catolicismo ou ao calvinismo, é estranho, porque na verdade o que ele ensinava era semipelagianismo católico, adaptado, refinado, o que ele havia recebido na sua infância, o que ele havia aprendido na sua primeira escolaridade entre os irmãos de vida comum, que no momento ele foi doutrinado academicamente no calvinismo, mas que no conflito com os dois discípulos de Dirk Cornhert, ele foi abalado
Certamente os escritos de Sebastian Castello, pelo menos o conhecimento da teologia de Sebastian Castello abalou ele, né? Via os 2 discípulos de Kornhert, que traduziu, participou da tradução e foi editor das obras de Castello, e que acabaram contaminando o coração e o pensamento de armênios. Então, a partir daí a gente começa a trabalhar outras coisas. Eu agradeço mais uma vez o convite, reverendo Lúcio, participar da conferência. Esse ano, agora é só o ano que vem que eu vou participar novamente. Agradeço o privilégio de voltar e rever os irmãos aqui da igreja Praia do Canto. Lá em São Paulo eu vou só para assistir, eu vou só para aprender com o pastor Dino, com o pastor Abraham, e mais uma vez é uma alegria poder servir os irmãos. Tem muita coisa, eu tenho traduzido já algumas coisas, alguns textos, e eu estou passando para o pastor Lúcio. Veja o site, né? Depois o senhor fale do site, até para o pessoal poder ter acesso a ele, em termos de documento. Novamente, como ontem eu apresentei, alguns não estavam ontem, esse livro chamado Crises nas Igrejas Reformadas, ensaio da comemoração do Grande Sínodo de Dort, 1618 a 1619, esse livro agora em novembro, ele estará sendo publicado pela editora Cultura Cristã em português. Eu recomendo esse livro, é excelente para quem quer ter um conhecimento um pouco mais detalhado a respeito das controvérsias sobre a biografia de Armínios, as controvérsias que ele envolveu e o que foi o Sínodo de Dort e a produção, né, teológica, pastoral e as diretrizes que o Sínodo de Dort trouxe beneficamente para a fé cristã, para a pregação do Evangelho e em especial para as igrejas reformadas até os dias de hoje. Então é um livro que vale a pena você adquiri-lo. E mais uma vez, obrigado.